Oi, pessoal, sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais uma aula aí de cálculo com métodos numéricos. Hoje nós vamos ver interpolação. Olha só, na aula passada a gente viu algumas maneiras de fazer ajuste de curvas, né? Então, nós estudamos ali alguns métodos de, dado um conjunto de pontos, a gente encontrar a curva que mais se aproxima ali, que melhor descreve o comportamento desse conjunto de pontos. E nós vimos o método dos quadrados mínimos. Hoje nós vamos ver interpolação. Bom, interpolação a gente também vai ter lá um conjunto de pontos, mas agora, em vez de nós buscarmos a função que melhor se ajusta a esse conjunto de pontos, nós queremos que ela passe necessariamente por todos os pontos dados. Então, antes nós tínhamos um ajuste e agora nós queremos que a curva seja precisa na sua descrição do conjunto de dados. Então, a gente estava vendo, a partir de um conjunto de dados, nós estudávamos o comportamento para construir uma curva ali. Agora, nós estamos com um conjunto de pontos e nós vamos construir a curva que passe por esses pontos. Então, antes nós estávamos pretendendo estimar valores a partir desse conjunto de dados. E agora nós queremos estimar valores entre pontos conhecidos. Então, a gente estava lá com uma coisa de predição e agora a gente está mais para comportamento. E nós podemos aplicar esse tópico de interpolação em algumas áreas aí do mundo real. Então, vamos só lembrar lá como é que é a cara de um polinômio, né? Então, a gente vai ter lá p de x igual a 0 mais a1x mais pontinho, 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 a n x elevado a n. E a nossa interpolação aqui, nós vamos trabalhar apenas com interpolações polinomiais, certo? Então, nós vamos procurar polinômios que passe pelos pontos dados para a gente. Então, o nosso problema, ele pode ser descrito lá que a gente tem um conjunto de pontos, x1 até xn, associado a y1 até yn, e nós estamos buscando lá a função que interpola os pontos tabelados. Esses pontos, eles são chamados de nós de interpolação, e a nossa função aqui, ela vai tomar a expressão de um polinômio. E esse polinômio, ele vai ter grau menor ou igual a n, sendo n o número de dados que a gente tem. Se a gente começar com 0, né? Se a gente começar com 1, aqui o nosso grau vai ser n menos 1, certo? O primeiro método que a gente vai ver é a fórmula do Van Van, que é a forma de Vandermonde. Esse método, ele é baseado em a gente encontrar os coeficientes do polinômio aplicando exatamente o nosso problema. Então, a gente gostaria que o nosso polinômio passasse especificamente pelos nossos pontos dados. Então, deixa eu colocar aqui no quadro. Deixa eu pegar a canetinha
canetinha mais grossa. Então, nós, dados x1 até xn, associados, né? A y1 até yn, queremos encontrar polinômio lá, Pn de x igual a y, certo? O método de Vandermonde diz que nós temos que satisfazer, então, essa expressão para todo x e para todo y. Então, temos que o meu Pn do meu primeiro ponto, x1, então ele vai ser igual à minha expressão do polinômio lá, aplicado em x1. E isso aqui vai ter que ser igual à minha associação y1. A mesma coisa para o meu polinômio aplicado em x2. Vou ter lá a0 mais a1 x2 mais a2 x2 ao quadrado mais até a n x2 elevado a n. E isso tem que ser igual a y2. Isso vai acontecer para todos os meus p's, quer dizer, a todos os meus xn's. Eu devia ter colocado xk, né? Vai ficar confuso. Deixa eu mudar aqui para xk, para vocês não confundirem os índices, beleza? Então, xk, yk, xk, xk. A n xk elevado a n igual a yk. O que a gente está tendo aqui? Certo, quem falou sistema, né? Então, nós temos um sistema com as variáveis, os coeficientes a0, a1 até a n. Então, aqui note que eu vou ter em forma matricial x1, x2, xk, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, até xk ao quadrado. Não ia pôr, mas eu vou pôr x1 ao cubo, x2 ao cubo, até xk ao cubo, x1 a n, x2 a n, xk a n. Então, meu sistema lá vai ser igual aos meus termos independentes, que são os y's, né? y1, y2 até yk. Nós temos, então, o sistema. Pronto. Então, aqui nós temos
a matriz dos coeficientes, e essa matriz ela é chamada, então, de matriz de Vandermonde. Beleza? Então, o nosso método, ele consiste em a gente construir a matriz de Vandermonde, ou seja, nós vamos utilizar os nossos pontos dados lá, e depois resolver o sistema. Bom, a gente tem também que o nosso sistema ele vai admitir uma única solução, porque o determinante dele vai ser diferente de zero. Então, a gente sempre vai conseguir encontrar um polinômio. Então, a gente vai ter aqui um resultadinho, né? Que dados um conjunto de pontos diferentes, uns x diferentes, desculpa. Então, vai existir um único polinômio de grau menor ou igual a n, que satisfaça Pn de xk igual a yk, para todo k de 0 até n nesse conjunto de pontos. Então, vamos fazer um exemplo da forma de Vandermonde. Então, a gente está lá com esses pontinhos aqui. Deixa eu colocar aqui para a gente. Menos 1, 0 e 2, e 4, 1 e menos 1. Então, nós temos lá... Opa, ficou super retinho aqui. X e Y dados. E n igual a 2. Então, o grau do nosso polinômio vai ser 2. Vamos encontrar, então, o polinômio usando o nosso método do Van Van. Então, vou colocar aqui x0, né? x0, x1, x2, isso. x0, x1, x2, y0, y1, y2. Então, buscamos o polinômio. Então, P de 2, x vai ser A0 mais A1, x mais A2x ao quadrado. Grau 2, lembra lá? Beleza. E vamos aplicar o método do Van Van. Vandermonde. Vamos calcular, então, a matriz dos coeficientes. Então, eu tenho lá 1, x0, x1 e x2, certo? São os meus dados. x0 ao quadrado, x1 ao quadrado e x2 ao quadrado. Beleza? Substituindo os valores que nos foram dados, nós temos lá 1, x0 é menos 1, x1 é 0 e x2 é 2. E depois nós temos cada um deles ao quadrado, né? Então, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4. Beleza? E encontrei aqui a minha matriz dos coeficientes. Posso, então,
montar o meu sistema. Podemos, assim, construir o sistema. Então, é 1, menos 1, 0 e 2 e 1, 0, 4. E aqui, A0, A1, A2, são os coeficientes que a gente quer encontrar, e o y1, y2, y3, certo? Y0. Substituindo aqui pelos valores do exercício, a gente vai ter 4, 1 e menos 1. Então, 4, 1 e menos 1. Certo? Resolvendo o sistema, vamos usar qual método? Bom, a gente pode resolver o sistema associado, né? Observa que aqui a gente tem uma linha de 1, 0, 0. Então, vem comigo. Observe aqui. Se eu resolver aqui, o que eu vou encontrar? A0 igual a 1, certo? Então, substituindo A0 igual a 1, nas outras equações, nós vamos ter, então, A0 menos A1, mais A2 igual a 4. A0 mais 2A1 mais 4A2 igual a menos 1. A0 é 1, então o meu sistema equivalente aqui vai ficar menos A1 mais A2 é igual a 3. E 2A1 mais 4A2 vai ser igual a menos 2. E esse sistema aqui eu consigo resolver facilmente, né? Observa aqui. Ele pode ser resolvido. Opa. A gente resolve ele usando eliminação gaussiana, como a gente já fez várias e várias vezes, né? Então, lembra lá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar zerar essa posição. Então, eu vou multiplicar a primeira linha por 2 vezes, certo? Fazendo isso, deixa eu só pegar aqui, vai ficar menos 1, 1 e 3, 0. Então, 2 mais 4, 6. E aqui, 6 menos 2, 4. E daqui, nós já sabemos que o meu
A2 vai ser 4/6 ou 2/3. Por substituição, né, inversa, o meu A1 vai ser 3. Menos 3, 2/3. Menos 7/3. Beleza? Então, eu encontrei todos os meus coeficientes, né? Logo, A0 é 1, A2 é 2/3 e, opa, vamos fazer certinho, né? A1 é menos 7/3 e A2 é 2/3. Perfeito? Voltamos, então, no nosso polinômio lá. Olha aqui o nosso polinômio. Então, eu vou ter lá. E daí, meu P2 dos meus pontos vai ser A0 mais A1. Opa, então aqui é menos. Menos 7/3 x mais 2/3 x ao quadrado. Beleza? Encontramos aqui a solução usando o nosso método de Vandermonde. E deu exatamente como nós queríamos. Nós podemos também plotar o polinômio encontrado. Então, aqui nós temos lá nossos 3 pontinhos e o polinômio. Como a gente viu, esse polinômio ele vai ser único. Bom, essa fórmula de Vandermonde, ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens. O cálculo da matriz de Vandermonde, que é a nossa matriz de coeficientes lá, ela pode ser mal condicionada, né? Porque a gente vai ter lá uma grande variedade, um grande número de dados sendo elevado a uma potência, certo? Então, nós vamos acabar encontrando ali erros na hora de calcular essa matriz. E depois nós também temos que calcular um sistema linear, né? Nós temos que resolver um sistema linear, que também pode gerar mais erros, além do número de operações, dependendo do método escolhido para resolver o sistema linear. Então, nós temos outros métodos que são alternativos ao método de Vandermonde. Um deles é o método de Lagrange, a forma de Lagrange, que ele é construído em cima de funções bases, que são os polinômios de Lagrange, que são obtidos utilizando essa expressãozinha aqui. E nós construímos o polinômio. Então, com essa maneira. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, dados x0, x1 até xk e y0, y1 até yk, o polinômio construído usando os polinômios de Lagrange
LK de X vai ser o produto até N de I igual a 0 até N, para I diferente de K, então aqui é o polinômio que eu estou calculando, o grau dele, X menos XI sobre XI menos XK. Geram Pn de X lá, vai ser o somatório até N, o mesmo grau, de I igual a 0, de Y, K, L. Opa. Deixa eu colocar aqui de K. LKX. Beleza? Então, o meu polinômio, ele vai ser um produto entre os meus dados y e meus polinômios de Lagrange. E os polinômios de Lagrange são obtidos através desse produtinho aqui. Beleza? Então, é possível também nós colocarmos a forma de Lagrange em um sistema linear. E aqui nós temos o polinômio desenvolvido. Aqui eu estou apresentando os polinômios de Lagrange, apresentados aqui de grau 4, né? Então, a gente tem grau 1 passando só por... Deixa eu pegar ele aqui, ó. O preto, se eu não me engano. X2 é o verde, se eu não me engano. E assim sucessivamente. Eles estão passando aqui pelas raízes x0, x1, x2, x3 e x4. Bonito, né? Acho lindo isso. Bom, vamos fazer então um exemplo de como é esse método da forma de Lagrange. Nós estamos lá com os mesmos dados, só que agora nós queremos utilizar o outro método. Então, vamos encontrar o polinômio de grau 2 pela forma de Lagrange. Assim, então, meu P2 vai ser o somatório até 2 de igual a 0 de y e L e x, certo? Vamos abrir isso aqui, né? Só para a gente lembrar lá como que a gente abre somatório. A gente vai somar cada termo, né? Então, y, 0, começando do 0. L, 0, x, mais y1, L1, x, mais, eu vou até 2, y2, L2, x. Beleza? Ótimo. E agora, olhando para a minha expressão, eu tenho que calcular os meus polinômios de Lagrange, certo? Então, opa. Calculamos os polinômios.
Então, só para a gente lembrar lá a fórmula, a gente tem o produto, né, de x menos xk, xi menos xk. Então, o nosso produto lá, começar com L0. Pela fórmula, é o produto até o grau do meu polinômio, de i igual a zero com i diferente de zero, certo? Então, aqui, eu vou colocar lá x menos xi dividido por xi menos xk. Todo mundo lembra como a gente abre produto? Provavelmente não. Então, vamos mostrar aqui como que a gente faz produto. Eu tenho lá o produto até 3, de, começando em 0, de x menos xi. Então, eu tenho que repetir esse termo no produto, certo? Então, eu vou ter x menos, o índice começa no 0, x0, vezes x menos, agora x1, vezes x menos x2, vezes x menos x3. E aí eu paro aqui, porque o índice aqui só vai até 3, certo? E se eu quisesse aqui que i fosse diferente de 1? Então, eu iria excluir esse termo aqui. Beleza? Eu não ia usar o índice i igual a 1. Bom, então, aplicando essa mesma lógica aqui, eu vou ficar com, para índice igual a 0. Então, x menos x0, entra o x0? Não entra o x0, porque i tem que ser diferente de 0. Então, eu vou começar com i igual a 1, índice 1. E embaixo, o mesmo índice, 1 menos... Ah, aqui é x0, hein? Esse aqui vem do índice do meu polinômio, certo? Produto x menos x2, x2 menos x0. Beleza? Vamos fazer o próximo, para ver se a gente entendeu mesmo. L1 de x vai ser, vamos montar lá, produto até 2, que é o grau do polinômio, i igual a 0 e diferente de 1. Aqui é x menos xi, e aqui é xi menos x índice, que é o mesmo do L. Beleza? Então, vamos fazer lá. Começo pelo 0. X menos x0, x0 menos x1. Vezes, mesma coisa. Agora, seria índice igual a 1. Índice igual a 1 vai? Não vai. Então, vou para o próximo. Índice igual a 2. x2, x2 menos x1. Beleza? Tá. E o L2 de x vai ser... E aqui vai até o índice 2, i igual a 0, agora o meu i vai ser diferente de 2, certo? Então, x menos xi, xi menos x2. Então, a mesma coisa. Para i igual a 0, x menos x0. x0 menos x2. Vezes o mesmo termo para o próximo índice, x menos x1, x1 menos x2.
Vou para o índice igual a 2? Não vou, né? Porque ele não entra. Muito bom. Vou substituir, então, os valores agora. O que eu tenho aqui? X menos x1, x1, x0, x1, x2, y0, y1, y2. x0 menos 1. Então, mais 1. x2. x2 é 2. x mais 1, x menos 2, x1, 0, x0 menos 1. Então, mais 1. x2, 2, mais 1, certo? Isso aí. Então, aqui ficou 3, né? Próximo aqui, x menos x0. x0 é menos 1. Então, x mais 1. X menos 2. E embaixo, x0 menos x1. x0 menos 1. Então, menos 1. x2 menos x1. x1 é 0. Então, menos 2. Então, vai ficar mais 2 aqui. E o último aqui, x menos x0. x0 é menos 1. Então, x mais 1. x menos x1. x1 é 0. Então, x. Eu acho que eu errei o primeiro, né? x1 é 0 aqui. x1 é 0, ó. Isso. x0 menos x2, menos 2. x1 menos 2, menos 2. É isso, né? x0 é menos 1. Opa, menos 1. Isso aqui é produto. Beleza, encontrei aqui quem são meus polinômios. Eu vou voltar para minha fórmula do polinômio. Então, substituindo na forma do polinômio, a gente tem lá P de 2 de x era y0, L0. L0 é x, x2, x mais 2, dividido por 3. Y1 vezes L1. L1 é x mais 1, x menos 2, x mais 1, x menos 2, sobre 2. E o último, L2, x mais 1, x mais 1, x sobre menos 6, né? 6. Beleza. Agora eu só preciso substituir os meus valores dados. Bom, y0 é 4. Então,
4 terços x mais 2. y1 é 1. Então, 1 meio, x mais 1, x menos 2. E o y2 é menos 1. Então, menos 1 sexto, x mais 1. E nós encontramos o nosso polinômio pela forma de Lagrange. Beleza? Se a gente resolver aqui essas operações, nós vamos encontrar o mesmo polinômio de Vandermonde. Então, a gente resolver ali os termos que a gente encontrou, vamos acabar com o mesmo polinômio. E nós podemos também plotar os polinômios de Lagrange que nós encontramos. Então, aqui, né, em laranja, verde, vermelho, nós temos o L0, L1 e L2. Olha que bonito que ficou. A gente pode observar que temos até um ponto aqui que é coincidente, né? Todos eles aqui estão cruzando o nosso polinômio gerado. Legal, né? Bom, para a interpolação usando o método de Lagrange, nós podemos implementar usando uma função de interpolação gerada para construir os polinômios de Lagrange, e nós podemos plotar esses polinômios. Aqui também a gente tem um comandinho na biblioteca Scipy que já utiliza o método de Lagrange para calcular a interpolação de um conjunto de pontos, tá? Então, nós já temos aí implementado o método de Lagrange. O método de Lagrange, apesar de ele ter menos operações que o método de Vandermonde, ele ainda assim é custoso, e nós temos ali algumas divisões que podem causar erros, certo? Então, uma melhora no método de Lagrange é a forma de Newton para a obtenção de polinômios interpolador. Ele é mais eficiente porque nós estamos utilizando um operador chamado de operador de diferenças divididas. E esse operador, ele ocorre de maneira iterativa. Então, para a gente calcular os coeficientes para o nosso polinômio, nós utilizamos o operador da seguinte forma. Na ordem 0, ele vai ser f aplicado em xk, que vai ser igual yk. Na ordem 1, a gente vai fazer a diferença entre o ponto atual e o ponto anterior sobre x no ponto atual menos o ponto anterior. E para uma ordem n, assumindo aqui que k é maior ou igual que n, nós podemos utilizar essa expressão aqui para calcular. Uma maneira mais direta da gente ver o que está acontecendo é utilizar uma tabela. Então, aqui na primeira coluna a gente tem os valores de x, e na segunda coluna nós temos os valores de f aplicado em x, que são os próprios y. Na primeira iteração, ou na primeira ordem, nós vamos calcular o f de x0 com x1, ou seja, x0 menos f de x1, sobre x1 menos x0. Certo? E isso vai seguir para todos. Então, fx1, x2 vai ser fx2 menos fx1 sobre x2 menos x1. Na ordem 2, que a gente vai encontrar o f de x0, x1, x2, nós vamos calcular f de x1, x2 menos f de x0, x1.
sobre x2 menos x0. Beleza? E assim nós seguimos para cada ordem dessa tabela. Ah, mas e o polinômio? Como é que a gente vai escrever o polinômio? Usando o operador de diferenças divididas, os nossos coeficientes vão ser a f de x0, x1 até xk, sendo aqui αk o meu coeficiente. E o meu polinômio, então, vai ser f de x0, x1, vezes x menos x0. F de x0, x1, x2, vezes x menos x0 e x menos x1. Ou seja, eu vou fazer os polinômios com a raiz em x0 e x1. E isso vai seguir para todos até a minha f de x0, x1, xn, onde eu vou usar x menos x0, x menos x1, até x menos xn menos 1. Deu para entender? É um pouco... parece confuso, mas é porque a gente está usando aqui vários índices. Mas vocês veem que quando a gente for fazer aqui, o exercício vai ficar mais claro, certo? E essa forma de escrever o polinômio, ele também é chamado de parênteses encaixados, porque nós podemos colocar aqui em evidência o x menos x0 e operar todo o resto do meu polinômio em forma de parênteses encaixados. Ou seja, eu posso ir colocando os x menos x0, x menos x1, x menos x2 em evidência até o x menos xn menos 1. E aí nós vamos ter ali n parênteses. Bom, vamos fazer então o mesmo exemplo para o caso agora da forma de Newton. Então, deixa eu pegar aqui. Nossa, ficou muito reto aqui. Beleza, eu tô lá com o meu x e y. E agora nós vamos encontrar o polinômio interpolador usando o método de Newton. Então, vamos calcular o operador de diferenças divididas. Como eu acho que aqui não vai caber, eu vou pular para o próximo, tá? Então, a gente começa lá, na primeira ordem, né? x0, x1, x2. E aqui, f de x0, f de x1 e f de x2. Aqui vai ser o y0, né? O y1 e o y2. Então, x0 lá é
menos 1, 0 e 2. E os meus Ys, 4, 1 e menos 1. Beleza. Então, minha primeira iteração aqui vai ser o meu fx0, x1, certo? Então, fx0, x1. Pela minha iteração, eu vou pegar f de x1 menos f de x0. f x1 menos f x0 sobre... Aqui eu faço a diferença dos x, certo? Lembra lá pelo nome do método? Diferenças divididas. Então, x0 menos x1. Ou, desculpa, o contrário. Eita, índices. Beleza? F de x1, a gente sabe aqui que é 1. F de x0, a gente sabe que é 4. E o x0 é menos 1. Beleza? E agora eu vou fazer o fx1, x2. Então, fx1, x2. Vai ser, novamente, a diferença entre o que eu tô e o anterior. Sobre no x também. 2 menos x1. Ah, coloquei... Falei o anterior e coloquei o outro, né? F de x2. F de x2 eu calculei aqui, menos 1. E f de x1, aqui é 1. E embaixo, x2 é 2, x1 é 0. Beleza? Então, aqui vai ficar meio e aqui vai ficar... Opa, não, mais 2, né? Mais 3. Menos 3 com menos 1, mais 3. Beleza. E agora eu vou fazer f de x0, x1, x2, né? Então, não vai caber aqui na frente. Então, f x0, x1, x2. Que vai ser o de baixo menos o de cima. F de x1, x2, f x0, x1. E aqui, os dois dos extremos, x2 menos x0. Então, f x1, x2, acabei de calcular aqui. F x0, x1, também já calculei ali em cima. x2 é 2, x0 é menos 1. Então, aqui vai ficar... Eu acho que eu errei em alguma conta, hein? Devo ter substituído algum valor errado. Bom, mas aí vocês me corrijam, tá certo? Qual sinal que eu errei? Provavelmente eu errei algum sinal. Bom, então aqui eu encontrei os valores dos meus coeficientes, certo? Para montar uma... Desculpa, vou começar de novo. Já enrolei tudo. Então, aqui a gente encontrou os valores dos coeficientes para o meu polinômio, certo? Então, agora podemos construir
o polinômio. Então, meu polinômio de grau 2 lá vai ser f de x0 mais f de x0, x1. Lembra lá? Eu vou usar todos os meus da diagonal dessa minha tabelinha. x0, x1, x menos x0. Coloco x menos x1? Não, porque é sempre até o xk menos 1. Mais f de x0, x1, x2. E aqui vai ficar x menos x0, x menos x1. Aqui vai até x2, aqui eu paro em x1. Beleza? Então, voltando aqui, eu usei f de x0, f de x0, x1, e f de x1, x2. Beleza? Ótimo. Então, meu polinômio aqui vai ficar f de x0, 4, mais f de x0, x1. x0, x1, 3. X menos, quanto que é o x0? x0 é menos 1. Então, mais 1. Mais f de x0, x1. Aqui deu 15 sobre 2, menos 15 sobre 2. X mais 1, que é x menos x0. X menos x1. x1 é 0, então é só x. Beleza? E aqui nós encontramos o nosso polinômio usando a forma de Newton. Então, aqui, né, se os cálculos não estiverem errados, que eu acho que está, nós temos que também encontrar o mesmo polinômio da forma de Vandermonde, que também foi o mesmo da forma de Lagrange. Certo? Bom, nós também temos lá o algoritmo para calcular os coeficientes, ou seja, o operador de diferenças divididas, e depois para calcular o nosso polinômio. Na biblioteca SciPy, nós também temos o método de interpolação com Newton, tá? Nós só temos que modificar ali os parâmetros. Beleza? Bom, então o que a gente tinha para falar hoje era isso, né? São 3 métodos para o problema de interpolação polinomial, que foi a forma de Vandermonde, a forma de Lagrange e a forma de Newton. Lembrando que a forma de Newton é a que tem mais vantagem, porque ela é mais eficiente, né? Ela é uma forma iterativa. Então, se nós queremos buscar lá não só precisão, mas também desempenho, essa é a forma que nós vamos procurar utilizar. Beleza? Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me mandar. Por hoje é isso. Muito boa noite a todos e nos vemos aí nas próximas aulas, beleza? Até mais, galera. Muito obrigada aí por terem me escutado esse tempo todo. Tchau, tchau.